início ao nosso culto de louvor, de gratidão ao nosso Deus, gostaria de pedir à irmã Carol que orasse, iniciando o culto desta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de mesmo com algumas regras, Senhor, nós possamos estar te adorando em tua casa. Senhor, eu te agradeço também por aqueles que estão assistindo esse culto, que não podem estar aqui, ó Pai, por algum motivo. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a eles, para que eles possam, Senhor, tirar proveito da mensagem falada. Senhor, eu te agradeço por cada um que está aqui, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por cada mensagem, por cada coisa que nós aprendemos e que vamos aprender nessa noite, Pai. Eu te peço agora, Senhor, que esteja nos protegendo, que esteja nos abençoando, fazendo a sua vontade nas nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que seja com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão com alguma necessidade, em qualquer setor da sua vida, Pai. Que seja fazendo a sua vontade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos cantar em de número 375, tem como título Segurança. Vamos louvar ao nosso Deus. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. O Senhor é o Deus da sabedoria. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O seu nome será lembrado de geração em geração. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar ao olhar para a cruz.
Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a coisa vier, Ele é Deus. Curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vence uma vez, somente nele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Amém. Amém. Vamos ter nesse momento a oração intercessória, onde nós colocamos os nossos pedidos, os nossos anseios diante do trono da graça do Senhor. E gostaria de convidar a você que está participando deste culto, a você que está participando em casa, que mande as suas mensagens pedindo oração, escreva para cada um de nós, colocando as suas aflições. Nós vamos orar por vocês, nós vamos orar também uns pelos outros aqui. Vamos continuar orando pela irmã Conceição, que está fazendo vários exames, para que a mão curadora de Deus esteja ali restaurando a saúde dela. Vamos orar pela recuperação da irmã Lucineide, vamos orar pela saúde da irmã Sandra, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelos nossos idosos, né? A gente fica muito preocupado com eles. Vamos orar pelos nossos irmãos que também têm doenças aí, que por causa do coronavírus tem que se cuidar dobrado. Então vamos orar uns pelos outros, vamos orar por eles. Convido o irmão Rosenval que vem orar nesse momento, intercedendo pelos pedidos que foram feitos, intercedendo também por outros pedidos que estão nos nossos corações. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Agradeço por estarmos aqui na tua casa. Peço pelos pedidos que foram feitos aqui, Senhor, neste dia, que o Senhor possa abençoar cada um, a saúde de cada um, Senhor, os problemas que foram pedidos. Peço que abençoe a tua igreja, Senhor, os irmãos onde eles estejam, que esteja sempre conosco. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, nos ajude, Senhor, a passar por esses momentos. Agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Nessa semana estamos falando de comunicar o amor de Deus com as pessoas que você muito ama. E temos falado sobre como precisamos ser cheios do amor de Deus e sermos guiados pelo Espírito de Deus. Hoje quero falar com você a respeito do que precisa acontecer nessa conversa. E já falamos sobre compartilhar seu testemunho. E acho que é uma das coisas mais poderosas que você pode compartilhar com quem você ama. Fale do que Deus fez em seu coração, como Ele te mostrou o seu amor, como você conheceu a Cristo e o que Ele fez em sua vida e em seu coração. Mas existem algumas coisas que são muito importantes. São 4 coisas que vamos mencionar, mas hoje vou falar apenas de uma delas. E foi aonde paramos. Começamos no espírito de amor, mas a primeira coisa que queremos comunicar com as pessoas é que Deus as ama, que elas são importantes para Deus. A Bíblia diz
nas palavras de Jesus: pois Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas precisam saber que Deus ama eles. Existem pessoas sozinhas, pessoas sofrendo, pessoas que não têm propósitos, pessoas com hábitos ruins, pessoas que estão presas em coisas ruins, pessoas que você ama e conhece, e eles precisam saber que Deus ama eles e que Ele tem um plano para a vida deles, que eles não têm que viver na solidão, ou viver naquela prisão, ou viver viciado naqueles hábitos. Jesus Cristo os ama e quer libertá-los. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Essas duas passagens são muito importantes. João capítulo 3, versículo 16 e João capítulo 10, versículo 10. São duas passagens que você precisa compartilhar com as pessoas que você ama tanto. Diga para eles. Isso nos mostra bem na Bíblia o quanto Deus te ama. Ele te ama tanto que deu o único Filho dele para morrer por você e ele quer dar a você uma vida abundante. Eu acho que é o primeiro. Essa é a verdade fundamental e mais importante que as pessoas que você ama têm que ouvir, que Deus ama elas e tem um plano maravilhoso para a vida deles. E amanhã vamos falar de algumas outras coisas que você precisa falar com ele. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Mais uma vez nós queremos levar até você uma mensagem
da Palavra de Deus. Nosso texto hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Nos fala assim a Palavra de Deus: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O verdadeiro cristão. O que é um cristão? O cristão é aquele que segue a Cristo, é aquele que parece com Cristo, é aquele que obedece a Cristo. O cristão é aquele que vive a vida de Cristo aqui na terra. Gálatas 2, Paulo nos fala, 2:20, que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não basta dizer que é um cristão. Ninguém poderá ser um cristão só pelo fato de fazer parte de uma igreja e ser batizado. Existe pelo menos 4 requisitos que nos mostram o que é o verdadeiro cristão. E nós vamos ver então nessa mensagem esses 4 requisitos. Primeiro, para que sejamos verdadeiros cristãos, temos que ser discípulos de Cristo. Quais são as marcas então do discípulo de Cristo aqui nesse mundo? Primeiro, um discípulo de Cristo é aquele que imita a Cristo, imitar o seu caráter, seu procedimento, sua maneira de ser e a sua vida aqui na terra. Em 1 João 2,6, nós lemos: aquele que diz que permanece nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Também em Mateus 11:29, nós lemos: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, Jesus diz que nós temos que aprender dele. Ser cristão, então, é aprender de Cristo, é imitar o viver de Cristo aqui nesse mundo. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se nós somos filhos de Deus, precisamos imitar o nosso Deus. E a Bíblia nos ensina o que nós devemos fazer, nos instrui para que possamos então imitar a Deus. Em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que imita a Jesus Cristo aqui nesse mundo. Em segundo lugar, um discípulo de Cristo é aquele que quer estar com Cristo. O capítulo 6 do Evangelho de João começa falando sobre Jesus multiplicando pães e peixes para uma grande multidão. No outro dia, aquela mesma multidão saiu à procura de Jesus para encontrá-lo. Só que a motivação não era uma motivação correta, não era uma motivação ideal. Tanto que Jesus repreendeu aquela multidão porque estava buscando a Jesus
não para ser salva, não para aprender as coisas celestiais, as coisas dos céus, mas para receber bênçãos materiais, receber comida. E Jesus então disse àquela multidão: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Trabalhai para a vida cristã, para edificar a vida cristã, para alimentar o espírito com a verdade de Cristo. E aquela multidão, então, depois que Jesus pregou uma mensagem falando que se eles não comessem a carne de Jesus e bebessem o seu sangue, eles não teriam então vida em si mesmo, não teriam a vida eterna. E eles entenderam no sentido material, porque eles não tinham uma compreensão, buscaram a Jesus não para ser alimentados espiritualmente, mas para ser alimentados fisicamente, materialmente falando. E então, por isso, Jesus, quando falou de uma verdade espiritual, tanto que ele vai dizer no final do capítulo 6 que as palavras que eu tenho dito a vocês são vidas, são coisas espirituais, e vocês não entenderam, porque me buscam apenas para ser edificados materialmente falando. Então, o discípulo de Cristo é aquele que quer estar com Jesus, não para receber bênçãos materiais, mas para ser edificados espiritualmente falando. Em terceiro lugar, um discípulo de Cristo é aquele que tem um profundo relacionamento com os outros discípulos. Não existe discípulos isolado, indiferente para a realidade da Igreja de Cristo. Hoje, com tristeza, nós vemos pessoas que colocam nas suas cabeças que devem ser desigrejados, pode ser crentes fora da igreja. Mas o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 12 que Cristo coloca os membros na igreja, no corpo, como ele quer. Então a igreja é o corpo de Cristo e o discípulo deve ser aquele que está envolvido na igreja, se relacionando com os outros discípulos. Em Atos 2,44, falando a respeito da igreja primitiva, diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O amor é a base do relacionamento profundo do discípulo de Cristo. Em João 17:21, Jesus ora a Deus e ele fala o seguinte: para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade, o nosso relacionamento profundo manifesta Cristo ao mundo, tanto que ele orou para que esta unidade do seu corpo, dos crentes, dos servos de Deus, fosse como aquela unidade que existe entre o Pai e o Filho. É coisa séria. Então o discípulo é aquele que tem um relacionamento profundo com os outros discípulos, está na igreja, participa da igreja e trabalha para Deus na igreja. Em quarto lugar, por último, um verdadeiro discípulo produz outro discípulo. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 3:9, o apóstolo Paulo declarando o seguinte a respeito da igreja, a respeito do discípulo: porque de Deus somos cooperadores, lavoura
de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, Jesus, nesse texto, Paulo está nos mostrando que nós somos de Jesus, então, lavoura de Deus. Então, a lavoura é aquela que produz. Alguém que planta uma lavoura, ele quer receber os frutos depois. E nós somos chamados por Paulo como lavoura de Deus, edifício de Deus, edifício que cresce, edifício que é edificado, construído. Então nós somos chamados por Paulo como lavoura de Deus e edifício de Deus, e como lavoura temos que produzir. Jesus nos chama de ovelhas, as ovelhas produzem ovelhas, então é isso que nos chama. E em João 15:16 nós lemos: não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então a missão do discípulo, Jesus nos chamou, Jesus então nos designou, e o objetivo é dar fruto. Então o discípulo de Cristo é aquele que produz outro discípulo, produz frutos para o reino de Deus. E nós precisamos nos preocupar com essa verdade. Um dos últimos mandamentos que Jesus deu aos discípulos foi esse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o objetivo desta pregação, do anunciar o evangelho, é justamente fazer outros discípulos. Então é a missão do discípulo de Cristo. Por isso nós precisamos estar engajados no reino de Deus e sobre a orientação do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo que Jesus falou para os apóstolos lá no livro de Atos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque esta é a missão do discípulo de Cristo. Então, o cristão é aquele que é um discípulo de Cristo, aquele que anda, aquele que segue, aquele que se orienta pelos princípios de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos nos preocupar com esta verdade da nossa vida cristã. Somos um discípulo de Cristo. Estamos aprendendo, estamos vivendo a verdade de Cristo nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar nesse momento. Oh
Nós estamos terminando o nosso culto nesta noite, mas nós queremos agradecer a você que esteve conosco, que participou do nosso culto. Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado nas devocionais e queremos dizer que continuem firmes, orando pelas suas famílias, pelos seus familiares, pela igreja, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. Nós temos devocionais todos os dias às 6 e às 20. E a quarta-feira, 20 horas, nós temos culto, domingo às 10 da manhã nós temos culto online e a domingo também às 19 horas nós temos culto online. Então continue participando conosco, que o Senhor esteja te abençoando ricamente nessa semana, que a mão de poder do nosso Deus esteja sobre você e que você então seja vitorioso nas suas lutas do dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.